mas essa última fala do Marlon me chamou bastante atenção e eu queria... Marlon, desculpe. Fazer alguns comentários. Esse dado de que o Brasil gasta 14% do PIB com previdência e que vocês fazem essa comparação internacional com outros países, tá certo? Eu não conheço. Eu queria que você me dissesse qual a fonte, qual a instituição internacional que faz esse tipo de comparação, tá certo? Porque o que eu sei e li, e tem pessoas que escrevem sobre isso, comparações desse tipo são muito difíceis de ser feitas, porque você pode comparar coisas absolutamente distintas. Eu pergunto, vocês nessa comparação, porque vocês pegam, no caso brasileiro, o INSS rural, o INSS urbano, o BPC, o município, o Estado, a União, militares, etc., etc., vocês compatibilizam isso tudo com todos os outros países do mundo com os quais vocês comparam? Vocês fazem essa compatibilização? Eu acho que vocês não fazem essa compatibilização. Queria saber, por exemplo, se vocês computam os mais de 50 regimes especiais de previdência que existem na França, tá certo? Para fazer esse tipo de compatibilização de dados. Será que vocês usam os dados do gasto americano com os aposentados do Exército, da Aeronáutica, tá certo? Eu gostaria de ter essa informação, porque eu, sinceramente, eu não conheço. Eu já vi esse dado 14%, eu já vi esse dado 16%, eu já vi incluir nesse dado até FGTS, tá certo? O que é correto, e tem um texto do IPEA, que foi o Nagamini que fez, está lá dito, o Nagamini diz isso, esses dados são complicados, o Nagamini é parte da equipe de vocês. Ele diz, essas comparações internacionais são difíceis, e ele diz, no que é comparado, aí sim, ele mostra diversos, o Fundo Monetário Internacional, os dados da Comissão Europeia, blá, 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 com o que é comparado, o Brasil não é um ponto fora da curva. O que é comparado, o Brasil gasta 8% do PIB, e os países que são mais velhos, mais desenvolvidos, gastam entre 12% e 17% do PIB, tá certo? Então, eu quero deixar bastante claro que vocês têm que tomar muito cuidado, tá certo? Para quando vocês divulgam essas informações, porque esse dado já foi apresentado aqui 3 vezes. O Marinho apresentou, o Paulo apresentou, todo mundo apresentou. Você olha aquele dado, você faz, realmente não tem cabimento, não tem o que fazer. Está tudo dentro. Mas esse dado é, no mínimo, questionado. No mínimo questionável, tá certo? A outra questão que você fala aqui, que vocês estão fazendo o governo está fazendo, não é só no regime próprio do servidor público, mas também estão fazendo uma maior equidade no serviço, no regime geral da Previdência Social. Aí você cita assim, veja o caso do aposentadoria por tempo de contribuição. O sujeito que se aposenta por tempo de contribuição recebe o dobro do sujeito que se aposenta por idade, você disse isso, tá certo? Só que na PEC número 6, página 59, está dito que o pobre que se aposenta por idade recebe R$ 1.200 e o rico que se aposenta por tempo de contribuição recebe R$ 2.300. Então, para vocês, o cara que recebe o dobro é o rico, tá certo? O rico para vocês no Brasil, para esse governo, é quem ganha R$ 2.300. Tá certo? Para mim, esse tipo de dado, esse tipo de informação é inadmissível. Tá certo? Outro ponto. Outra questão, o déficit. Por favor, tá certo? O déficit. O que o governo federal tem feito desde 2016? Tá certo? O déficit. Se vocês conhecessem a história, se as pessoas conhecessem a história, as pessoas saberiam que o déficit, tá certo? Não existe déficit na proteção social, porque teve um sujeito chamado Bismarck, na Alemanha, no século XIX, tá certo? Que inventou um negócio chamado sistema tripartite de financiamento. É o empregado, o empregador e o governo. Ele não fez isso porque ele era bonzinho, é porque a Alemanha estava se industrializando.
tá certo? E precisava de trabalhador, o trabalhador, para trabalhar, ele precisa ter saúde, ele precisa ter educação, ele precisa ter transporte, ele precisa ter proteção contra acidentes de trabalho. Então, esse Bismarck disse o seguinte: para a proteção social, quem vai contribuir é o empregado, o empregador e o governo. É o sistema tripartite. Isso foi na Europa toda a partir da década de 20, a partir de 1940. Na década de 40, na Europa, quem fez isso foi um sujeito chamado Lord Beveridge, que é um liberal, tá certo? No Brasil, nós temos sistema tripartite desde a década de 1930, tá certo? A Constituição de 88 deu um status constitucional ao sistema tripartite. Porque na ditadura militar também não se cumpria. Sempre a contribuição do empregado e do empregador fosse suficiente para financiar a Previdência Social, o governo não colocava a sua parte. Então, os senadores, os deputados, os constituintes, tá certo? Deram status constitucional. Se lei complementar eles não cumprem, né? Quem sabe com o status constitucional eles cumprem. E foram criadas 2 novas contribuições, tá certo? Para financiar a Previdência, inclusive a Previdência Rural, tá certo? Mas o que o governo faz desde 1989? Só considera a contribuição do empregado e do empregador. E agora vocês, esse governo, aliás, o governo passado, 2016, tá certo? Sempre foi mostrado que a Seguridade Social até 2015 foi superavitária. Até 2015 foi superavitária. Tá certo? Se a Previdência é parte da Seguridade Social e a Seguridade Social é superavitária, da onde vem o déficit? Mas em 2016, isso está aqui nos documentos que você falou para a gente olhar, a partir de 2016 vocês criaram um outro desprezo à Constituição, que é incluir na Seguridade Social as despesas e receitas do funcionário público civil e militar. Isso o funcionário público civil está no artigo 40 da Constituição, o militar está na parte das Forças Armadas, a Seguridade Social é sobre a ordem social, tá certo? Isso é um desprezo à Constituição. Então eu não vejo o que você está dizendo aqui, tá certo? Que vocês fizeram, estão lá todas as informações sobre elas. Não, vocês desprezam a Constituição. A área econômica despreza a Constituição desde 1989 e agora, a partir de 2016, passaram a fazer um outro desprezo da Constituição, que é incluir na Seguridade Social os gastos do servidor público civil e militar, tá certo? E com relação às projeções, como é que você projeta que hoje o gasto é 14%, em 2060 vai ser 22%? Qual o modelo atuarial que vocês têm? Quais são as variáveis que vocês usam? Quanto vocês estão projetando o crescimento do PIB? Quanto vai crescer o mercado de trabalho? Qual vai ser o aumento da produtividade? Qual vai ser a correção dos benefícios da Previdência, dos benefícios? Onde estão esses dados? Quantos cenários vocês fizeram? Eu vou ler aqui, aliás, uma frase, uma entrevista, tá certo? Que foi dada pelo secretário... Só um segundo, senador. O secretário Rolim, tá certo, Leonardo, que ele disse aqui em 2019, ele disse exatamente o seguinte. Ele disse o seguinte, está em letra pequena aqui. Ele disse o seguinte: no caso do regime geral da Previdência, a volatilidade dos dados é muito maior e os dados não são confiáveis. Ele lembrou que o governo nunca teve esse tipo de informação. Isso nunca foi feito e ninguém nunca abriu os dados como a gente está abrindo para dar transparência. O secretário garantiu que o governo vai fazer, aspas, uma avaliação no futuro próximo, aspas, estamos criando um observatório, vamos chamar a sociedade civil para ajudar
a construir um modelo atuarial. Aqui, 2019, Correio Popular. Nós fizemos um estudo em 2017 que mostra que o governo não tem um modelo de projeção atuarial para projetar absolutamente nada daqui a 50 anos. Isso é chute, não tem base científica, não tem base científica. Termino, senador, dizendo o seguinte: os economistas do mercado, no primeiro quadrimestre de 2019, erraram 10 vezes a projeção do PIB para 2019. 10 vezes. Se eles erram 10 vezes em um quadrimestre, eles vão errar 30 vezes em um ano. Tá certo? E os economistas do governo, da Previdência, fazem projeções para 60 anos. E esse Congresso, esse Senado, vai aprovar uma reforma da Previdência que é excludente e que certas coisas é desumana, tá certo? Com base nesse tipo de projeção, essa é uma questão que eu deixo para o debate aqui. Se o senhor me permitir mais um segundo, eu só queria dizer o seguinte. De novo, eu não consegui responder as perguntas do senador Paim, tá certo? O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, quer dizer, por que eu escrevi esse livro, Debate Desonesto? Porque não é reforma da Previdência. A ideia é acabar com o modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Esse é o objetivo, tá certo? Por isso que não se pode falar a verdade, tá certo? Por isso que se tem que camuflar a verdade, tá claro? Essa que é a questão de fundo que está colocado aqui. Então eu tenho que mentir, eu tenho que falar que a Previdência não exige idade mínima, que a Previdência é generosa, que o gasto é elevado, esse gasto que é apresentado aí, quanto os gastos corretos, mostra que o Brasil não é nenhum ponto fora da curva. Tem que falar todo esse tipo de coisa. E tem que falar também no terror. Não tem alternativa para a demografia. Aqui tem 10 alternativas para a demografia. A população vai envelhecer? Vai. Não tem alternativa? Eu vou dar uma alternativa, que não, é uma alternativa horrível, mas eu vou dar. Todo aposentado continua contribuindo. Pronto, resolveu o problema de que você tem poucos contribuintes ativos para muitos não contribuintes inativos. Aliás, isso já é feito no Brasil, no caso do servidor público civil federal. Mas existem outras alternativas. Tá certo? A Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. O sistema é tripartite, como eu disse. Tá certo? E por aí vai. Tem a questão do déficit, que não é déficit, as projeções do futuro, que não tem base científica, a ideia de que a economia, hoje eu vi aqui várias vezes, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil não vai crescer, não vai gerar emprego, não vai fazer nada. Tá certo? Isso não tem base científica, gente. Isso não tem base científica, isso é fake news. Tá certo? Então, essa que é a questão. E, por último, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, tá certo? Que nós vamos vai cair sim nos pobres. 40 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. A pessoa por ano trabalha 5 meses. Você vai precisar de 92 anos para ter aposentadoria integral. Isso é um parâmetro semelhante aos países desenvolvidos, tá certo? Sendo que nos países desenvolvidos as pessoas entram na escola com 24 anos. E no Brasil, 70% das mulheres e dos homens rurais entram no mercado de trabalho com menos de 14 anos, tá certo? E por aí vai. Tá claro? Querem até privatizar, senador Paim. Querem privatizar, sabe o quê? Querem privatizar os tais dos benefícios não programáveis. Tá certo? Então, o sujeito do Uber, da bicicleta, de 18 anos, que trabalha 12 horas por dia de Uber, tá certo? Para ganhar R$500, eles acham que esse sujeito vai contratar um seguro Bradesco, tá certo? Contra acidente de trabalho, contra doença, contra uma série de coisas. Eu termino pedindo que os senhores senadores, infelizmente são muito poucos que estão aqui, tá certo? Infelizmente, tá certo? Olhem essa reforma, que essa reforma ela é extremamente excludente, tá certo? Para as camadas de baixa renda, que no 80% do Brasil
ganha menos de 30 horas. Muito obrigado. O economista Eduardo Facchignani, ele usou em torno de 15 minutos, eu vou usar o mesmo critério. Inclusive, o Narlon, se precisar mais alguns minutos, também vou te conceder. Então, agora eu passo a palavra, mediante aqui entendimento na mesa, para ir intercalando, a economista Maria Lúcia Fattorelli. Muito grata pelas questões, senador, pelo tempo. Eu queria